mudança, né, é realmente esse preenchimento. Óbvio que eu falava muito palavrão, não falo mais, tento não falar, obviamente com futebol deve ser muito mais difícil. Você parou de falar palavrão jogando futebol? Você tenta jogar futebol sem falar palavrão? Eu procuro me segurar o máximo, eu procuro estar, por mais que a pessoa se acontece algo, eu procuro ficar quieto ali, fechar os olhos, porque é uma coisa que eu também falava muito, mas hoje em dia, graças a Deus, eu perdi esse costume, eu não falo muito, às vezes sai um sem querer, mas ali no momento eu falo, o que eu estou fazendo? Eu não posso falar isso, mas isso sobre, eu estou bem tranquilo. Pergunta do Góis96. Você está vivendo o melhor momento na sua vida? E até onde você quer chegar? Tirando o céu, obviamente, mas como jogador profissionalmente, mas como pessoa também, eu acho que profissionalmente falando assim, deve ser o melhor momento da sua vida, né, Juan? Hoje falando é o melhor momento, porque em todos os lugares também onde eu estava passando, era sempre por contato de empréstimo. Eu não tinha a garantia para o ano seguinte. E aqui hoje, graças a Deus, eu tenho um contato com o Orlando e eu tenho já os meus anos seguintes já garantido aqui. Então isso me deixa mais tranquilo para trabalhar, porque eu sei que independente do que aconteça, eu tenho contato aqui ainda e vivendo o melhor momento da minha vida, porque eu tenho vivido as promessas de Deus, eu tenho vivido um chamado de Deus, porque eu sempre também tive vontade, um sonho de um dia pregar, falar do amor de Deus, porque quando eu ia Legal. nas igrejas, eu olhava os pregadores e falava, pô, um dia eu queria fazer a mesma coisa que esse cara faz, queria falar, assim, poder olhar a Bíblia, assim, que é incrível, mas hoje em Poder, dia eu poder tenho. citar um versículo, né? Eu acho tão legal quando ele tá assim, eu vejo o David Leonardo, eu vejo alguns pastores legais assim, e eu acho tão legal quando ele fala alguma coisa e ele lembra de um versículo, ele já cita esse versículo, eu acho tão, assim, né, uma luz tão Aham. grande assim, né? Porque ele nem precisa olhar mais. Eu falava, cara, interessante como esses caras falam assim. Eu sempre tive essa vontade. E hoje eu tenho visto como Deus tem trabalhado aqui no nosso meio, através da minha vida, através da minha casa, da minha família. E Deus tem feito uma grande obra aqui neste lugar. Olha aí, o Glauco QT. Não é à toa que o apelido dele no Barra da Tijuca era Morceguinho, porque ele gostava de orar de madrugada. Mandou um abraço aí para você. Um abraço Tem muita também, pergunta Glauco. aqui. Eu não vou conseguir ler todas, mas quem tiver pergunta aí pode mandar aqui. Eu ainda tenho algumas sobre as coisas do futebol. O Juan, além do conteúdo que você já falou, que você assiste o Chosen, você tem algum verso preferido da Bíblia ou você de repente tem algum livro preferido, enfim? Eu gosto muito dos livros de Mateus, de João, ali do Novo Testamento, mas um verso também que me chama muita atenção é em Mateus, que fala: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Então a gente pode ver que passará tudo, mas a palavra do Senhor ela não passar. Se Deus te prometeu algo, esse algo vai cumprir na sua vida. Quando você se converteu oficialmente, os seus pais, eles acharam estranho, eles acharam diferente, ou eles. Como é que foi essa relação com os seus pais? Eles ficaram muito felizes porque essa era a vontade também da minha mãe. Hoje ela não está mais aqui com a gente, mas era a vontade dela. E ela também, antes de ir, ela se batizou e Legal. também foi uma felicidade muito grande. E hoje em dia a gente tem orado, tem pedido a Deus para que chegue o momento também do meu pai, do meu irmão, que eles possam também se batizar. Isso era a vontade dela, que todos também fossem batizados. Que legal, legal. Eu acho que isso acontece muito, né? Aconteceu na minha família, aconteceu com meus amigos de infância, que eles perguntam, poxa, Mauri, mas agora você só fala de Deus. Eu falo, cara, quando vem o chamado, você vai mudando e você tem que mudar algumas coisas, não tem como. Você muda seus hábitos, você muda suas atitudes, você muda a forma que você fala e você quer que outras pessoas tenham essa experiência, né? Porque se a gente está tendo e está sendo tão bom, por que que a gente não pode falar um pouco mais disso, né? Por que que outras pessoas não podem ter? A gente vê tanta gente que poderia estar no caminho de Deus e não está perdido, às vezes está com depressão, às vezes está Sim. triste, ou as coisas não estão se encaixando, né? Se você olhar para trás, você vê, né, a sua carreira, as coisas não estavam Aham. se encaixando.
Aí Deus estava tentando te chamar ali, pelo menos é a minha opinião, e você ia um pouquinho, voltava, não fazia direito, aí, ó, então também, né, as coisas não vão se encaixar perfeitamente. Na hora que você decidiu seguir o caminho de Deus, as coisas começaram a acontecer, e hoje você está aí, né, um dos maiores times de futebol até do mundo, né, dos Estados Unidos, do mundo, jogando, sabe, recebendo bem, não tem problema financeiro. A gente conversou há alguns meses atrás, você falou, não, então eu vou ficar por aqui, vou criar família aqui, etc. Enfim, você está feliz, né? Aham, verdade. Porque aqui a vida é totalmente diferente do que a gente está acostumado no Brasil, ainda mais para a segurança da nossa família, para a gente que almeja ter uma família aqui, criar filhos, é uma vida totalmente diferente. E isso nos traz muita paz e descanso para continuar aqui, neste momento. Claro. Tem uma pergunta aqui que eu quero te perguntar essa, mas acrescentar. Como é jogar com o Júnior Urso? Pergunta do O Melhor 06. Mas não só como é jogar com ele, como é ter ele como amigo e parceiro, né, na caminhada com Deus. Que ele, até hoje eu vi que vocês postaram um conteúdo junto aí, né? Os dois falando da palavra de Deus. Como é que é ter essa relação com ele dentro de campo e também fora de campo, falando de Deus? Assim, como jogador, não tenho o que falar. É um cara super craque, joga muito, tem muita qualidade. É um cara que joga do meu lado ali, eu fico mais seguro quando ele está também. É um cara que me ajuda, é um cara que está sempre buscando jogar junto comigo ali, fazer um dois. Fazer um parênteses aqui. Joga o Antônio Carlos de zagueiro, você na lateral direita, o Júnior na meia mais do lado direito e o Pato na frente, não é isso? Aham. É a panela Então ali ali brasileira. o brasileiro tá tudo juntinho ali e fica muito mais fácil jogar com eles do lado, porque a gente já se entende, a gente já sabe. E assim como pessoa também, eu não tenho o que falar, é um cara do bem, um cara que tem um coração muito grande. E assim, quando a gente se conheceu pela primeira vez, eu achava que, fala, cara, Júnior Russo, cara, jogou no Corinthians, um cara muito famoso, achava que ele era totalmente um cara marrento, mas quando conheci pessoalmente, é um ser super incrível. E a gente tem caminhado junto aí hoje, para a glória de Deus, a gente tem falado de Deus, a gente procura estar sempre ali, um ajudando o outro, assim como a palavra de Deus fala, o ferro que afia o outro ferro. Então a gente tem sempre buscado um está afiando o outro para poder falar da palavra. Legal. Como é que é a sua relação também com o Pato? Você tinha essa mesma impressão dele quando ele chegou? Ou depois que ele chegou aí, você viu que ele é um cara nota mil também? Como é que é a relação com ele dentro de campo e fora de campo? Por ser um jogador conhecido mundialmente, seleção brasileira, a gente pensa em muitas coisas. Fala, cara, esse cara deve ser marrento, deve ser diferente também. Mas quando a gente conhece a pessoa pessoalmente, a gente vê que é totalmente diferente. A humildade, tem um coração também muito grande, um cara que brincalhão, tá sempre brincando ali, tá sempre falando bem, um cara que eu tenho um relacionamento muito bom também. Então eu não tenho o que dizer sobre essas caras, só tenho que elogiar pelas pessoas que eles são e por tudo que eles têm, pela humildade também.